Pouco importa o que você viveu, pouco importa o que te aconteceu. Importa como você representou na sua mente e que significados você deu para a experiência. Por que eu digo isso? Porque dois irmãos, diante de um evento, podem reprogramar de situações diferentes. Por exemplo, dois irmãos com o mesmo pai, um pode amar o pai e o outro odiar o pai. O pai era alcoólatra, o pai às vezes batia na mãe, o pai às vezes perdia o emprego, se dava mal e não trazia o sustento da família. E um irmão odeia esse pai e o outro irmão ama esse pai. Então, veja só, eles viveram a mesma história, com 1 ano de diferença, tem a mesma história ali acontecida na família. Só que um representou uma imagem negativa de pai, significados negativos de pai, aquela imagem dele batendo, do que ele falou, ficar aqui atuando, e o outro representou o lado do momento em que o pai foi afetivo, o momento em que o pai estava mais na sua essência, o momento... Então, esse aqui fala, não, meu pai fazia um monte de burrada, mas no fundo ele é uma boa pessoa. Então, veja só, pouco importa o que você viveu, importa como você representou. Pouco importa se o cachorro te mordeu na infância, importa como é que isso está. Eu fui mordido por cachorro e eu não tenho fobia a cachorro. Eu conheço pessoas que nem foram mordidos, o cachorro só latiu fortemente e ele tem fobia a cachorro, porque ele representou algo terrível na mente dele. Pouco importa o que você viveu, importa como está representado. Uma pessoa pode ter passado por abuso sexual infantil e está de boa. E, nossa, tá bom, fez nada. E uma outra pessoa pode ter a vida estragada por causa disso. E às vezes ela nem passou, foi só um quase. Mas ainda assim estragou a vida, porque a partir daí ela ficou com muito medo, ela traumatizou com aquilo. Pouco importa o que foi vivido, importa como ficaram os significados e as imagens atuando dentro de você. Sobre isso a gente tem como mudar. Programação neurolinguística, ela é a arte da intervenção precisa neurolinguística nessas coisas. Agora vamos entender, de uma maneira mais precisa ainda, o seguinte, a atuação da PNL é na fisiologia, na linguagem e na representação interna. Por isso ela é muito poderosa quando bem aplicada, né? PNL de alto nível, tá? Não estou falando de PNL motivacional, estou falando de PNL para vendas, estou falando dessa PNL não. Tá? Ela também tem o seu lugar, ela pode ser muito legal para quem curte isso. Eu estou falando aqui de PNL no atendimento individual. A PNL que chega num nível que te dá tanta assertividade que você garante resultado. Se o cara não resolver, não paga. É nisso que eu estou falando. Tá? Então, olha só. Na nossa mente, a gente representa numa trilogia. Então, por exemplo, se a pessoa tem baixa autoestima, ela tem uma imagem negativa de si mesma, internamente. Ela diz, eu sou menos, eu sou feio, eu sou burro. E ela tem uma fisiologia pesada, mais para baixo, entende? Se a pessoa fala, moto é liberdade, ela tem uma representação interna de paisagens fenomenais, ela pilotando na estrada, linguagem moto é liberdade e uma fisiologia de prazer e de liberdade. Se o cliente tem depressão, ele tem representação interna, imagens, sons e sensações negativos em relação a ele ou ao mundo, ele tem linguagem negativa em relação a ele ou ao mundo e uma fisiologia para baixo. Qualquer uma dessas pontas, quando você faz uma intervenção, você consegue atuar, né? Então, por exemplo, na psicoterapia convencional ou coaching clássico, você atua só na linguagem. E aí você consegue resultado numa boa parte, mas dependendo da representação interna, da fase traumática, não muda. Você quer mudar, a pessoa é proteladora, deixa a tarefa chata para a última hora. Você vai fazer um monte de terapia e não vai mudar. Se a pessoa tem lá dentro dele uma sensação de peso, uma sensação de liberdade quando ele bagunça, porque ele se sentiu obrigado. Se você não trabalhar as histórias dentro dele, as imagens, são as sensações, não consolida. Então, assim, eu posso fazer uma intervenção pela linguagem, eu posso fazer uma intervenção com PNL pelas imagens. A gente vai lá e atua diretamente na reprogramação das imagens que sustentam o significado. E eu posso fazer através da fisiologia. Por exemplo, o pessoal que é haitiano sabe que você mexendo através do físico, muitas vezes você muda também linguagem e representação interna. A vantagem da PNL é que a gente tem técnica para atuar nas 3 pontas, então a gente é muito poderoso nas intervenções. Deixa eu dar um exemplo. Uma Marilyn Monroe. Marilyn Monroe é a mulher mais famosa do mundo, ok? Até hoje, tá? Marilyn Monroe fazia tratamento psicológico. Ela passava por psicanálise. E o psicanalista dela era muito empenhado. Ele era um cara muito respeitado na época e um cara muito empenhado. Quase que trouxe ela para morar com eles, com a família dele. Assim. Ele via o risco e queria ajudar. E ainda assim, ela morreu num processo suicida. Marilyn Monroe era uma pessoa considerada a mais maravilhosa das mulheres, só que lá no fundo
na neurolinguística dela, ela era uma porcaria. Por quê? Porque na representação interna dela, ela era abandonável. Toda a história lá do nascimento dela, a mãe dela depois foi internada num hospício, ela foi criada em orfanatos, em vários orfanatos, e aí ela sentia a perda e o abandono, e ela foi até adotada por uma família que depois devolveu. Ou seja, ela se tornou uma pessoa muito talentosa e muito dedicada ao teatro, muito dedicada às artes cênicas, ao cinema, se tornou uma grande atriz. Ela compôs aquele personagem sensual, maravilhoso, doce e fatal e tudo. Ela compôs aquilo, mas no fundo, ela era uma pessoa extremamente insegura. No fundo, ela se sentia rejeitável, então ela tinha medo de ser rejeitada, então ela não se conectava na amizade com as pessoas facilmente. Qualquer relacionamento que ela tinha, ela acabava vivendo a rejeição novamente. E aos 36 anos, ela sucumbiu à mulher mais famosa do mundo. O que eu quero dizer? Pouco importa a realidade objetiva, o corpo, o cabelo, os filmes para todo mundo ver, a realidade objetiva ali da Marilyn Monroe. Importa a realidade subjetiva, a construção subjetiva com representação interna, significados e fisiologia. E com PNL a gente atua nisso tudo de uma maneira muito poderosa.